Quando eles forem revelados, a grande tribulação começará. A Bíblia fala sobre uma estranha profecia chamada de tribulação. Durante esses tempos, o mundo experimentará os julgamentos mais estranhos e mudanças naturais impressionantes. O fato é que muitos temem esse período, pois o Senhor julgará as pessoas incrédulas e ímpias que habitam a terra. Mas como esses tempos serão introduzidos? Como saberemos quando as tribulações começam? Antes de mergulharmos mais fundo nesse tema fascinante, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Se você está interessado em entender mais sobre o que a Bíblia nos revela, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos explorar esses momentos decisivos para a humanidade. A Bíblia menciona duas figuras humanas que governarão durante a tribulação. A questão é, esses líderes já estão vivos hoje? Se estiverem, isso significa que a tribulação está se aproximando rapidamente. Portanto, é crucial identificarmos esses dois arautos. O primeiro deles é o Anticristo, uma figura central nas profecias bíblicas. Porém, é importante entender que o Anticristo não surge de uma vez. Ele começa como o que podemos chamar de o espírito do Anticristo. Esse espírito é diferente da pessoa única conhecida como o Anticristo. E também diferente dos muitos anticristos que já apareceram ao longo da história. É por isso que os ensinamentos de João nos dão uma compreensão clara desse espírito e dessas pessoas. Filhinhos, é a última hora, o fim desta era, nos diz o apóstolo João. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, muitos anticristos já apareceram. Ele continua, confirmando nossa crença de que estamos vivendo os últimos tempos. Esses falsos mestres e líderes podem parecer cristãos no início, mas nunca foram verdadeiramente transformados espiritualmente. João deixa claro que aqueles que ensinam doutrinas falsas nunca foram genuinamente de nós. Mas para os crentes, ele oferece uma mensagem de consolo. Vocês têm uma unção do Santo, um dom especial dado pelo Espírito Santo, e sabem a verdade. Isso significa que, enquanto o espírito do anticristo se fortalece, os crentes estão protegidos pela verdade divina. Mas como reconhecer esse anticristo quando ele finalmente surgir? João nos ensina que o anticristo será aquele que nega Jesus como o Cristo, o Messias. Ele é o inimigo e antagonista de Cristo, alguém que consistentemente recusa reconhecer o Pai e o Filho. Quem nega o Filho também não tem o Pai, diz João. Portanto, o anticristo não é apenas um líder político ou militar. Ele será uma figura espiritual que negará diretamente a relação entre Deus e Jesus. Algumas pessoas podem se confundir com o nome Cristo no título Anticristo, pensando que isso poderia ser algo positivo. No entanto, o termo Cristo vem da palavra grega Christos, que está relacionada à palavra hebraica Messias, ou seja, o ungido. Quando falamos de anticristo, estamos nos referindo a alguém que é contra o Messias, alguém que desafia Jesus diretamente. Resistir ao anticristo será uma tarefa difícil. Ele será encantador, carismático, bem-sucedido e pode até aparentar ser um anjo de luz. Contudo, será um falso Messias, tentando enganar as massas. Isso já aconteceu antes? Muitos poderiam argumentar que sim, pois João menciona muitos anticristos que já surgiram ao longo da história. Mas há algo único no anticristo que está por vir. O espírito do anticristo, que ajudará a sua ascensão, já está entre nós, movendo-se e preparando o caminho. Esse espírito nos alerta que há uma pessoa específica que liderará a rebelião final contra Deus nos últimos tempos. Então, mesmo enquanto o mundo aguarda a chegada do verdadeiro anticristo, já podemos observar sinais de sua presença no mundo de hoje através das ações e ensinamentos de pequenos anticristos. Essa pessoa especial não terá apenas um nome. A Bíblia o descreve com vários títulos como o homem da iniquidade e o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses 2:3, somos avisados para não sermos enganados. Esse dia não virá até que a apostasia ocorra e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da perdição.
Portanto, sabemos que, à medida que o fim se aproxima, o espírito do anticristo ficará mais evidente. No entanto, é fácil se confundir com tantos falsos alertas ao longo da história. Muitas vezes, líderes carismáticos foram acusados de serem o anticristo, mas João nos oferece clareza. O que define o espírito do anticristo é a negação de que Jesus é o Messias. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele pergunta em 1 João 2,22. Isso nos ajuda a entender o caráter dessa figura. Apesar de sua habilidade de enganar, o anticristo será uma figura humana. Alguns podem acreditar que ele será uma entidade espiritual ou uma força sobrenatural. No entanto, a Bíblia nos diz que ele será uma pessoa real, de carne e osso, que receberá poder diretamente de Satanás para controlar a humanidade e desviar a adoração para o maligno. O anticristo será habilidoso em controlar a narrativa e manipular a verdade. Ele usará todos os recursos possíveis para enganar as massas, incluindo uma combinação de carisma, inteligência e autoridade política. Embora muitos possam suspeitar de sua verdadeira natureza, o poder sedutor de sua presença e sua capacidade de conquistar seguidores será impressionante. Isso é exatamente o que torna sua figura tão perigosa. Ele representará tudo o que o mundo valoriza, mas sem a verdade de Cristo. Esse período de engano será acompanhado por grandes mudanças no cenário mundial. O anticristo será apresentado como um líder de renome, alguém que oferece soluções para os maiores problemas da humanidade. A fome, a guerra, as divisões sociais, tudo isso será tratado com promessas de unidade e prosperidade. Para muitos, ele será visto como o Salvador que o mundo tanto aguardava. Mas por trás dessa fachada, ele estará trabalhando para seu próprio objetivo: afastar as pessoas de Deus e dominar espiritualmente aqueles que não têm discernimento. A Bíblia é clara ao dizer que sua ascensão não será apenas política. Ele também usará de sinais e maravilhas para enganar o mundo. Esses milagres falsos são mencionados em várias passagens das Escrituras, como uma forma de iludir até mesmo os mais devotos. Aqueles que não estiverem firmados na verdade serão facilmente levados a crer que o anticristo possui poder divino. No entanto, esse poder não virá de Deus, mas do próprio Satanás, que o sustentará em sua missão de desviar a humanidade. Esse é um dos maiores desafios que os crentes enfrentarão durante esse tempo: discernir entre o verdadeiro e o falso. A Bíblia nos alerta para estarmos atentos, pois muitos serão enganados por sua aparência e habilidades. Mesmo assim, aqueles que estão enraizados na palavra de Deus não precisam temer, pois a verdade sempre triunfará no final. A chave é permanecer vigilante e fiel, sabendo que, apesar do poder temporário do anticristo, sua derrota já está garantida nos planos divinos. Enquanto o anticristo se apresenta como um líder carismático, há outra figura igualmente importante que desempenhará um papel crucial durante a grande tribulação: o falso profeta. Ele é o segundo personagem-chave a surgir nesses tempos sombrios, e seu papel será espiritual, guiando as massas para adorar o anticristo. Assim como o anticristo busca imitar Jesus Cristo, o falso profeta procurará imitar o papel do Espírito Santo, conduzindo as pessoas a um falso Messias. A Bíblia já nos alerta sobre a presença de falsos profetas desde os tempos antigos. O falso profeta final será uma culminação de tudo o que esses falsos líderes espirituais representaram ao longo da história. Ele será uma figura com grande poder e influência, realizando feitos que impressionarão e enganarão o mundo. Mas sua missão é clara: fazer com que as pessoas adorem o anticristo e, por extensão, adorem Satanás, o verdadeiro poder por trás de ambos. Apocalipse 13:11 descreve o surgimento do falso profeta como uma besta que sobe da terra com 2 chifres como os de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Isso nos dá uma ideia de sua natureza enganosa. Ele aparecerá manso e inofensivo, como um cordeiro, mas suas palavras e ações serão ferozes, manipuladoras e carregadas de falsidade.
Ele será um mestre na arte da persuasão, apresentando-se como um defensor da paz e da união, enquanto, na realidade, promove a adoração ao mal. O falso profeta usará sua autoridade para realizar grandes sinais, como fazer fogo descer do céu à vista de todos. Esses sinais não serão apenas impressionantes, mas servirão para convencer o mundo de que ele está agindo com poderes divinos. Essa capacidade de realizar falsos milagres será uma das principais ferramentas que ele usará para enganar as massas. Apocalipse 13:13 fala especificamente sobre esses grandes sinais, alertando que serão feitos para enganar até mesmo os mais devotos. Além dos milagres, o falso profeta será responsável por criar um sistema de adoração mundial ao anticristo. Apocalipse 13:14 nos diz que ele ordenará a criação de uma imagem do anticristo, e todos deverão adorá-la. Essa imagem, seja uma estátua ou uma representação simbólica, será vista como uma prova do poder do anticristo, e quem se recusar a adorar essa imagem enfrentará severas consequências. Essa será uma clara demonstração de como o poder do anticristo se estenderá não apenas no âmbito político, mas também no religioso. O poder de persuasão do falso profeta será tão forte que muitas pessoas acreditarão que o anticristo é de fato um deus. Sua habilidade de enganar será tamanha que ele conseguirá unificar a política e a religião em um único sistema de controle. Essa união entre poder político e religioso é algo que a humanidade já viu antes, mas nunca de forma tão absoluta como será nos tempos da tribulação. Para muitos, o anticristo parecerá a solução perfeita para todos os problemas do mundo. Uma das maiores ameaças durante esse período será o sistema da marca da besta, que será promovido pelo falso profeta. Todos os que quiserem participar da economia global precisarão receber essa marca em suas mãos ou testas, como descrito em Apocalipse 13:16-17. A marca não será apenas um símbolo de lealdade ao anticristo, mas uma forma de controle total sobre a população. Sem ela, ninguém poderá comprar ou vender, o que colocará aqueles que se recusam a aceitá-la em uma situação desesperadora. A marca da besta representa mais do que um simples sinal de lealdade. Ela simboliza a submissão total ao governo do anticristo, e quem se recusar a recebê-la será considerado um traidor, um inimigo do sistema mundial que ele criará. As Escrituras deixam claro que aceitar essa marca é um passo irreversível, um sinal de aliança com o mal que resultará em consequências eternas. Em Apocalipse 14:9 e 10, somos avisados de que quem adorar a besta e aceitar sua marca, beberá da ira de Deus. O falso profeta terá o poder de enganar as nações, mas seu poder não será apenas espiritual. Ele supervisionará a criação dessa marca, que será um mecanismo de controle global. Quem recusar a marca será excluído da sociedade e enfrentará a perseguição. Essa será uma forma de coerção sem precedentes, e muitos serão tentados a aceitar a marca para garantir sua sobrevivência. Mas essa será uma armadilha fatal, pois aqueles que a aceitarem estarão renunciando a qualquer chance de salvação. Além da marca, o falso profeta também ordenará a morte daqueles que não adorarem a imagem do anticristo. Ele será implacável em sua busca para garantir que todos se submetam ao sistema. Essa perseguição será especialmente direcionada aos santos, aqueles que permanecerem fiéis a Deus e se recusarem a adorar o anticristo. A Bíblia nos adverte sobre esses tempos de grande provação, quando os verdadeiros crentes serão perseguidos por sua fé. Embora o falso profeta pareça ser um líder religioso benevolente, na realidade, ele estará manipulando as massas para servir ao anticristo. Ele será o principal agente espiritual na promoção da agenda do mal, e sua influência se espalhará por todo o mundo. Mas, assim como o anticristo, o falso profeta também terá seu destino selado. Seu reinado de terror será temporário, pois o julgamento de Deus já está determinado. O falso profeta, ao lado do anticristo, formará o que muitos chamam de trindade profana ou trindade do mal, uma imitação perversa da verdadeira trindade, Deus Pai,
Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nessa estrutura, o anticristo será visto como o Filho, o falso profeta como o Espírito e Satanás como o Pai. Essa imitação será uma das maiores blasfêmias já vistas na história da humanidade, pois o objetivo final será roubar a glória que pertence exclusivamente a Deus. Embora o poder do falso profeta e do anticristo seja vasto, ele será temporário. A Bíblia é clara ao afirmar que, no final, ambos serão derrotados. Eles podem tentar enganar e controlar o mundo por um tempo, mas a justiça divina prevalecerá. Em Apocalipse 19:20, vemos o destino final do falso profeta. Ele será lançado vivo no lago de fogo, junto com o anticristo. Esse será o fim de sua era de engano e controle. O falso profeta usará todas as formas de influência para moldar a adoração ao anticristo, inclusive controlando as práticas espirituais e rituais que antes pertenciam a várias crenças e religiões. Ele será hábil em unir as nações em um falso sentido de paz, uma paz baseada em mentiras e manipulação. Sob sua liderança, o mundo acreditará que está finalmente caminhando para uma era de harmonia global, mas, na realidade, estarão sendo levados para um caminho de destruição. Esse falso senso de segurança será devastador para a humanidade, pois muitos serão seduzidos pela promessa de estabilidade e prosperidade. O falso profeta criará um ambiente onde questionar sua autoridade ou a do anticristo será visto como um ato de rebelião. Essa atmosfera sufocante levará a uma era de completa opressão espiritual e física, onde apenas aqueles que estiverem dispostos a comprometer sua fé serão aceitos na nova ordem mundial imposta por esses dois líderes. À medida que o anticristo consolida seu poder, o mundo entra em um período de trevas espirituais e políticas sem precedentes. As nações, uma a uma, cedem à sua influência, e ele rapidamente se torna o governante supremo de um governo global. Nesse novo sistema, não há espaço para discordância. Aqueles que se opõem ao regime são rotulados como inimigos do Estado e enfrentam perseguições brutais. O objetivo do anticristo é claro: suprimir qualquer forma de resistência, especialmente a dos crentes que se recusam a adorá-lo. O controle que o anticristo exerce sobre o mundo é, em grande parte, facilitado pela aliança com o falso profeta, que garante a adesão espiritual e religiosa das massas. O falso profeta continua a promover o culto ao anticristo, convencendo as pessoas de que ele é a solução para os problemas globais. A falsa paz que eles pregam, porém, é rapidamente substituída por uma brutal repressão contra aqueles que se recusam a seguir suas ordens. Nesse momento, a verdadeira natureza do regime do anticristo é revelada. A Bíblia nos diz que o anticristo fará guerra contra os santos, aqueles que se mantêm fiéis à fé em Deus e se recusam a aceitar a marca da besta são perseguidos implacavelmente. Apocalipse 13:7 descreve essa perseguição. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua, e nação. Essa será uma época de grande sofrimento para os crentes, que enfrentarão não apenas a violência física, mas também a exclusão social e econômica, já que sem a marca da besta, ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca, que se tornará um símbolo da lealdade ao anticristo, será a linha divisória entre os que servem ao sistema global e aqueles que permanecem fiéis a Deus. Para os crentes, recusá-la será uma questão de vida ou morte. Muitos escolherão enfrentar a fome, a pobreza e a morte em vez de trair sua fé. A coragem desses fiéis será um testemunho poderoso durante esses tempos de trevas. Eles se lembrarão das promessas de Deus e confiarão em sua justiça, sabendo que o sofrimento deles será temporário. Durante essa fase da grande tribulação, o poder do anticristo atingirá seu auge. Ele será aclamado como um salvador e um herói por muitos, enquanto os crentes serão retratados como inimigos do progresso. Essa campanha de propaganda maciça será impulsionada pela habilidade do falso profeta em convencer as massas de que o anticristo é divino. Aqueles que não se submetem são ridicularizados e, eventualmente, eliminados.
O ambiente será de total controle e opressão. Aqueles que resistirem ao sistema enfrentarão consequências terríveis. Em muitos casos, a morte será o destino dos que se opuserem ao regime do Anticristo. No entanto, para os que permanecem firmes, a morte será vista como uma vitória espiritual, pois eles terão escolhido Deus em vez de ceder à pressão mundial. A fé dos crentes será provada ao extremo, e muitos se tornarão mártires, oferecendo suas vidas como testemunho de sua devoção a Cristo. O cenário global durante essa época será de caos e desespero. Desastres naturais, guerras e pragas varrerão a terra, e o Anticristo usará esses eventos para consolidar ainda mais seu poder. Ele se apresentará como o único capaz de trazer estabilidade, enquanto, na verdade, estará manipulando os eventos para avançar sua própria agenda. A natureza enganadora de seu governo será evidente para aqueles que tiverem olhos para ver, mas para muitos será tarde demais. A Bíblia fala de um período de paz que o Anticristo prometerá no início de seu reinado, mas essa paz será ilusória. Logo após consolidar seu poder, ele mostrará suas verdadeiras intenções, e o mundo será jogado em uma espiral de violência e destruição. Daniel 9:27 nos diz que ele fará um pacto de 7 anos com muitas nações, mas no meio desse período, ele quebrará o acordo e iniciará a fase mais terrível da Grande Tribulação, conhecida como a Grande Tribulação, propriamente dita, os últimos 3 anos e meio de seu domínio. Durante essa fase final, o Anticristo se declarará Deus. Ele se assentará no templo de Deus, como descrito em 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse será o momento em que ele exigirá adoração total e incondicional de todos os habitantes da terra, revelando seu desejo absoluto de poder e controle. A profanação do templo será um ponto crítico na história da Grande Tribulação. Esse ato de extrema blasfêmia não passará despercebido pelos crentes que, mesmo enfrentando perseguições, continuarão firmes em sua fé. Eles reconhecerão esse evento como o cumprimento de profecias bíblicas e como o sinal de que a intervenção divina está se aproximando. Embora as circunstâncias pareçam desesperadoras, haverá uma esperança crescente entre os fiéis. O Anticristo, no entanto, será implacável em sua busca pelo poder absoluto. Ele usará todos os recursos à sua disposição para exterminar qualquer forma de oposição. Muitos líderes e nações que inicialmente apoiaram seu governo começarão a questioná-lo, percebendo que foram enganados. Mas, a essa altura, sua influência estará tão profundamente enraizada que será quase impossível se libertar de seu domínio sem enfrentar retaliação. Apesar da brutalidade do Anticristo, a Bíblia nos garante que seu reinado será temporário. Embora ele cause um sofrimento sem precedentes, ele não terá a palavra final. Os crentes que mantiverem sua fé em Deus terão a certeza de que, mesmo diante da morte, a justiça divina prevalecerá. O Anticristo pode vencer batalhas, mas ele jamais vencerá a guerra final contra Deus. Essa confiança inabalável será o que sustentará os crentes durante esses tempos. Eles saberão que o fim está próximo e que o julgamento de Deus está a caminho. A presença de Deus será sentida de forma poderosa por aqueles que permanecem fiéis, e mesmo nas circunstâncias mais difíceis, haverá uma esperança que o Anticristo jamais poderá destruir. O período final de sua dominação estará chegando, e a redenção dos justos estará mais próxima do que nunca. A confiança dos crentes será constantemente desafiada. À medida que as forças do Anticristo se intensificarem, a perseguição não será apenas física, mas também psicológica. Aqueles que resistirem ao sistema serão isolados e terão suas crenças ridicularizadas. O Anticristo usará toda a sua maquinaria de propaganda para pintar os crentes como fanáticos e inimigos do progresso. A sociedade, já profundamente corrompida, começará a enxergar os fiéis como obstáculos ao avanço da nova ordem mundial. Com o tempo,
a resistência espiritual se tornará mais difícil. Muitos serão tentados a abandonar sua fé em troca de conforto temporário. As promessas de segurança, estabilidade financeira e aceitação social farão com que alguns vacilem em suas convicções. No entanto, a Bíblia é clara ao alertar que aqueles que cederem ao sistema do anticristo enfrentarão consequências eternas. Apocalipse 14, 9 e 10 enfatiza que quem adorar a besta ou aceitar sua marca sofrerá o julgamento divino de forma implacável. Apesar da crescente pressão, haverá um remanescente fiel que se recusará a sucumbir. Esses crentes estarão dispostos a sacrificar tudo, suas posses, seus lares e até suas vidas, para permanecerem fiéis a Deus. Em meio a essa escuridão, sua luz brilhará ainda mais forte. Suas histórias de coragem e fé serão um testemunho vivo do poder de Deus, que sustenta seus servos mesmo nos momentos mais difíceis. Eles lembrarão das promessas de Jesus que disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. A batalha espiritual se intensificará, e o conflito entre a verdade e a mentira se tornará mais evidente. Aqueles que escolherem seguir o anticristo estarão escolhendo um caminho de condenação, enquanto os fiéis que resistirem, mesmo diante de grande sofrimento, estarão no caminho da salvação. Será um tempo de escolhas definitivas, onde a neutralidade não será mais possível. Todos terão que tomar uma posição, ou servem a Deus, ou se submetem ao governo maligno do anticristo. Essa divisão radical entre os fiéis e os seguidores do anticristo será cada vez mais visível. As linhas serão traçadas e o mundo se polarizará de maneira nunca antes vista. Aqueles que rejeitarem o anticristo serão caçados, mas encontrarão conforto na certeza de que sua lealdade a Deus lhes garantirá uma recompensa eterna. E embora a perseguição seja intensa, os crentes saberão que o julgamento final de Deus está se aproximando e, com ele, o fim do domínio do mal. À medida que o domínio do anticristo chega ao ápice, o mundo estará à beira do colapso. Desastres naturais e guerras assolam a Terra, e a humanidade, já desgastada pela opressão do governo mundial, começa a mostrar sinais de rebelião. Muitos que inicialmente se deixaram enganar pelo carisma do anticristo perceberão que foram manipulados. Contudo, a essa altura, escapar de seu controle será extremamente difícil, pois ele detém todo o poder político, militar e espiritual sobre as nações. Durante essa fase, as Escrituras nos revelam que Deus começará a derramar sua ira sobre a terra, um julgamento inevitável contra o pecado e a rebelião. A Bíblia descreve esse período como um tempo de taças da ira de Deus, conforme mencionado em Apocalipse 16. Essas pragas trarão destruição sobre aqueles que se aliaram ao anticristo e que receberam sua marca. Apesar de tanto sofrimento, muitos ainda recusarão se arrepender, endurecendo seus corações contra Deus. O anticristo, em sua busca por poder absoluto, reunirá as nações para uma batalha final, conhecida como Armagedon. Apocalipse 16:16 descreve como os reis da terra são convocados para essa grande guerra no Vale do Armagedon, um local histórico que servirá de palco para o confronto decisivo entre as forças do bem e do mal. Ele estará convencido de que pode derrotar qualquer oposição, até mesmo o próprio Deus, pois seu orgulho e arrogância o cegaram para a realidade de seu destino inevitável. Nesse momento, ocorre o evento mais aguardado pelos crentes, o retorno de Jesus Cristo. Apocalipse 19:11-16 descreve essa cena gloriosa. Jesus voltará montado em um cavalo branco, com os exércitos celestiais ao seu lado. Ele virá não mais como o Cordeiro sacrificado, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pronto para julgar as nações e derrotar definitivamente o anticristo. Este é o momento em que a justiça divina será finalmente cumprida. A batalha, no entanto, será curta. O poder do anticristo e de suas forças será completamente destruído pela simples presença de Cristo. O falso profeta, que havia enganado tantos com seus sinais e prodígios, será capturado, assim como o anticristo.
Apocalipse 19:20, nos diz que ambos serão lançados vivos no lago de fogo, o destino final daqueles que se rebelaram contra Deus. Com isso, o império do mal será desmantelado e a paz será restaurada sobre a terra. Os que permaneceram fiéis a Deus durante a grande tribulação serão recompensados. Apocalipse 20 fala sobre a ressurreição dos mártires que morreram por sua fé. Eles ressuscitarão para reinar com Cristo durante o milênio, um período de 1000 anos de paz em que Jesus governará sobre o mundo, cumprindo as promessas feitas ao longo das Escrituras. Este será um tempo de restauração, onde todas as lágrimas serão enxugadas e o sofrimento dos tempos da tribulação será finalmente superado. Esse período milenar trará uma nova era para a humanidade. A terra será renovada e os crentes desfrutarão de uma relação plena com Deus, livre das influências do pecado e da corrupção. O anticristo, o falso profeta e Satanás não terão mais controle sobre o destino das pessoas. Satanás, inclusive, será preso durante esse período, conforme Apocalipse 20, 1-3, impedido de enganar as nações até que chegue o tempo de seu julgamento final. A vitória de Cristo não será apenas uma vitória sobre o anticristo e seus aliados, mas sobre todo o mal. Ao longo da história humana, o pecado e a rebelião marcaram a trajetória das nações e dos povos. Mas com o retorno de Jesus, essas forças serão derrotadas de forma definitiva, trazendo o cumprimento das profecias que prometeram a restauração da ordem e da justiça divinas. O mal terá seu fim e o reino de Deus será estabelecido para sempre. O que restará para os crentes será um novo começo, um futuro de esperança e plenitude. O que começou como uma grande tribulação terminará como a maior demonstração de misericórdia e poder de Deus. A ressurreição e o reinado com Cristo são promessas de uma nova vida, onde a dor e o sofrimento não mais existirão. Para aqueles que enfrentaram a perseguição do anticristo, a recompensa será eterna e gloriosa. Contudo, antes que a eternidade comece, haverá um último confronto. Satanás será solto por um breve período após os 1000 anos, e ele tentará uma última vez enganar as nações. Esse será o último teste para a humanidade, e muitos ainda se rebelarão. Mas, assim como o anticristo, Satanás encontrará seu fim definitivo no lago de fogo, onde será lançado para sempre, conforme Apocalipse 20:10. Essa será a conclusão final da batalha entre o bem e o mal. A partir desse momento, a história da rebelião contra Deus estará encerrada. A eternidade será marcada pela presença contínua de Deus com seu povo, onde não haverá mais lágrimas, dor ou sofrimento. Como Apocalipse 21:4 nos lembra, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a promessa final e a esperança eterna para todos aqueles que se mantiveram fiéis.